A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado. E que possamos ser gratos a Deus por mais um dia a viver e por mais um dia a vencer. E que possamos também aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para recomeçar mais um dia. Porque quando Deus nos chama para fazermos algo, Ele nos capacita e nos enche do seu amor para que possamos transbordar na vida das pessoas. A nossa mensagem foi extraída do livro de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 até o 11. Esse texto vem nos dizer que, em certa ocasião, Jesus estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito. Sentado ele ensinava a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Então Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas se o Senhor estar mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afasta-se de mim, sou um pecador, e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. E então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Esse texto nos ensina tanta coisa. Meu irmão, minha irmã, esse capítulo nos mostra que Pedro teve a humildade e obedeceu com fé aos comandos de Jesus. E em unidade com os outros discípulos, lançaram as redes novamente ao mar e viram a transformação da pesca maravilhosa. Ali no livro de Lucas, ainda aqui no capítulo 5, precisamente nos versículos 4 ao 6, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, meu irmão, veja que Pedro teve tamanha humildade e obedeceu com fé aos comandos que Jesus lhe disse. E juntamente com os outros discípulos, lançaram as redes novamente ao mar e viram a transformação da pesca maravilhosa. Esse é o nosso tema da nossa mensagem de hoje, a grande pesca. O início de uma pesca maravilhosa, abundante e próspera.
Eram tantos peixes que as redes quase foram rasgadas. Aprendemos aqui que Deus tem cuidado de nossas vidas. E quando colocamos a nossa fé e a obediência em movimento, a transformação acontece. Aprendemos também que quando uma situação nos parece ser o fim, é para darmos um passo de fé e tentar mais uma vez. Assim como Jesus transformou uma noite de pesca que parecia ser um fracasso em abundância, assim será conosco. Só Deus para transformar nossas situações desafiadoras em bênçãos abundantes. E, em nome de Jesus Cristo, você está no começo de um novo tempo. Eu declaro isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, você está no começo de um novo tempo. Se mova, meu irmão, minha irmã, se mova pela visão de Deus que está em seu ser para te direcionar. Se mova pela visão de Deus que está em seu ser para te direcionar. Você precisa de um tempo para parar e descansar e sentir o que Deus está falando para você desfrutar dos pequenos detalhes que te rodeiam. Meu irmão, minha irmã, se aproprie do novo território que Deus está te entregando, se aproprie do novo território que Deus já te entregou. Aprenda a ouvir o que Deus fala ao seu interior. Assim como Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de pessoas, assim é você. Você também tem um chamado por Deus para ser pescador de vidas para Cristo. E as redes que Deus coloca em suas mãos são ouvidos atentos aos comandos do Espírito Santo, mente renovada, coragem, ânimo, amor, fé, obediência e lábios disponíveis para liberar a palavra dele, aonde ele direcionar você. Meu irmão, minha irmã, e o que é ser pescador de vidas? Ser pescador de vidas é aquele que reconhece a necessidade de renovar a mente e de ter o coração ensinável. Ser pescador de vidas é aquele que leva a mensagem do amor que transforma vidas, sejam aos conhecidos como aos desconhecidos. Ser pescador de vidas é aquele que ouve, obedece e segue a voz do Espírito Santo. Ser pescador de vidas é aquele que tem fé, coragem, ânimo e que é paciente e ousado. Ser pescador de vidas é aquele que não se conforma com as coisas erradas oferecidas pelo sistema do meio em que vive. Ser pescador de vidas é aquele que é transformado pela renovação do amor de Cristo no dia a dia. Ser pescador de vidas é aquele que vive a vontade de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, vem nos dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Meu irmão, minha irmã, é Deus quem concede tudo a você. Deus extrai o melhor que há em você e desenvolve em você uma verdadeira maturidade. Deus conhece a sua fraqueza, sabe dos problemas que você tem enfrentado e por isso Ele quer te ver como pescador de vidas, como pescadora de vidas, restaurador e restauradora de famílias, libertador e libertadora de presos em cativeiros de traumas emocionais.
acolhedor e acolhedora dos excluídos e abandonados, solucionador e solucionadora de problemas. Deus quer te ver como resposta de orações. Deus quer te ver como resgatador, como resgatadora de perdidos. Enfim, testemunhe que você é o resultado de uma pesca maravilhosa. Seja um pescador de vidas, seja uma pescadora de vidas. Eu sou Luzia Mello. Deixo essa mensagem para a sua reflexão de hoje. E se você foi edificado, edificada com esta mensagem, não deixe que a mesma fique somente com você. Compartilhe em seus contatos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus através do nosso canal. Meu irmão, minha irmã, testemunhe os grandes feitos que Deus realizou e tem realizado em sua vida. Testemunhe a transformação que o amor ágape fez em sua vida. Portanto, não tenha medo de atender ao chamado de Deus. E o chamado de Deus para você também é ser pescador de vidas, ser pescadora de vidas para o reino. Seja firme na fé e prossiga em obediência. Sabe, quando Moisés estava conduzindo o povo hebreu para a terra prometida, certa vez Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Esta afirmação, este pedido de Moisés, se encontra lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 33, no versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meu irmão, minha irmã, não esqueça que sozinho você não irá a lugar algum. E que sem a direção, e que sem a presença, e que sem a ajuda de Deus, você nada fará. Portanto, chame por Deus, coloque-o em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Eu profetizo sobre a sua vida que suas redes se rasgarão, seu cálice transbordará, seus celeiros transbordarão, suas colheitas prosperarão. E tudo o que chegar em suas mãos irão prosperar. E virão pessoas de fora para te ajudar a fazer a colheita de tão grande que será. Meu irmão, cada semente que você planta nos terrenos por onde você passa, leva um tempo, leva um processo para essa semente germinar. Mas tenha certeza, essa semente germinará e dará grandes frutos. Então, esteja sempre atento à voz do Espírito Santo. Não tenha medo de ouvir o chamado de Deus e também não tenha medo de atender ao chamado de Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa é atender. E outra coisa é você ouvir e atender. Então, esteja atento aos comandos que Deus traz para você todos os dias. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, de uma forma extravagante. De tal forma como foi a pesca maravilhosa e abundante que foi relatada nesta mensagem de hoje. Assim eu desejo para você no dia de hoje. Tenha um dia transbordante na presença de Deus. E até o nosso próximo encontro.